Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo, né? 3 meses se passaram do último vídeo. E esse vídeo é pra falar dos últimos 3 meses, como é que tem sido sem acompanhamento, né? Como é que fui. Bom, essa é a segunda experiência que eu tive de alta. Os primeiros 3 meses é meio traumatizante. Agora pensar nisso, que os primeiros 3 meses foram os melhores na época da outra. Depois deu errado, né? Mas aqui já temos grandes diferenças. Vamos lá. Antes de falar sobre esses 3 meses, eu queria englobar uma coisa que vai fazer sentido, né? Ano passado, no final do ano passado, eu passei por umas coisas assim bem complicadas, assim, que mexeram muito com o meu emocional, assim, foi bem difícil. Eu não falo da parte de transtorno alimentar, eu falo da parte da depressão mesmo. E assim foi bem complicado pra mim e acabou me abalando. E isso mexeu muito com a minha autoconfiança, e, consequentemente, autoestima. Então, foi uma coisa que eu acabei perdendo, né, por conta dessas situações que aconteceram. Porém, venho trabalhando pra recuperar desde então. Mas vamos lá. Tive alta, né? Aquele êxtase da alta. Uhul, alta. Retorno tinha sido agendado só para junho. Então, assim, eu tava tranquila, né? Livre finalmente na minha cabeça. Só que aconteceu uma situação que eu meio que não esperava, né? O que acontece? Eu passava com uma psicóloga e uma vez essa mesma psicóloga teve que entrar. Teve não, ela teve as férias dela, só que na época eu fiquei muito mal quando fiquei sem passar pela psicóloga. Eu tava passando em tudo mesmo na psicóloga. E foi uma coisa que me fez muito mal na época, eu fiquei realmente muito abalada. Mas passou, né? A gente, quando ela voltou e tal, enfim. Só que aí ela falou que ela ia entrar de férias de novo e tudo. E que ia ficar um tempinho fora, mas voltar. Aí na minha cabeça tudo bem, né? Tudo bem. Tranquilo, né? Já passei por isso uma vez. Enfim. Eu falei, né? Acho que vou conseguir, sim. Não, acho não, eu consigo. Só que aí eu fui, minha mãe ficou sabendo, obviamente. E a gente faz terapia de família. E na época que tinha acontecido da última vez, a minha terapeuta tinha ficado sabendo, obviamente. Então, e aí a terapeuta ficou sabendo de novo que isso ia acontecer. E aí ela pediu pra falar comigo e na conversa ela falou: "Eu realmente acho que não vai ser bom pra você e tudo, porque os médicos sempre frisaram muito pra mim que o que me atrapalhava muito era a depressão e que era uma coisa que era muito constante, eu toda hora tava tendo crise. Então ela falou, né? Eu acho que é melhor você procurar outra pessoa pra começar a te atender, porque para evitar outras situações e tudo. Aí ela falou, mas assim, é uma sugestão. Fica, né, o que você acha melhor pra você. E aí, né, aquela coisa, meu Deus, eu vou ter que decidir isso. Lógico. E aí eu conversei com minha psicóloga, ela concordou, né? Eu falei sobre o que a terapeuta tinha falado. E ela me deu um tempinho aí pra pensar, e nisso acho que foi uma semana, duas, não lembro. E na minha cabeça eu não queria deixar de passar com a minha psicóloga, porque eu já passava com ela desde 2014, Então, eu já tava muito tempo com ela, a gente tinha muita afinidade, eu gostava muito de passar com ela, então meu coração queria muito que eu ficasse. E na minha cabeça eu ficava, não, eu posso. Assim, nos primeiros momentos eu falei, não, eu vou continuar com ela, eu não quero. Só que nesse momento eu fiz uma coisa que é muito importante, que é você se reavaliar. Apesar de você saber que você tem, né, força, enfim, essas coisas, se reavaliar e colocar de verdade ali o que você tá sentindo sem aquele orgulhinho de que eu consigo. E aí eu fiquei assim pensando, não tenho toda certeza. E comecei a ficar com medo e preocupada. Então foi muito difícil, mas eu tomei a decisão de trocar por outra profissional que pudesse me atender. E esse processo de troca eu não gosto. Eu, de verdade, não gosto. Odeio, pra falar a verdade. Eu não gosto de mudar de psiquiatra, eu não gosto, porque eu sempre tenho contato com tudo que acontece na minha vida e até conhecer e tudo é um grande processo. Mas
era o que tinha que ser feito, né? E aí comecei a passar com uma terapeuta agora, não era mais psicóloga. E nessa época tava tudo ok. Né? Sim, tava conhecendo elas, terapia um pouco, né? Tem as suas diferenças lá, né? Da psicóloga e tudo. Mas tava indo tudo certo. E uma coisa que eu acho que eu acabei percebendo isso só agora, vou falar pra vocês o que acontece. Durante essa época aconteceram coisas na minha vida de novo, porque eu vivo e quando você vive, acontecem coisas na sua vida. E talvez eu acho que eu me deixei abalar muito, ou eu não sei, gente, mas foi muito difícil pra mim entender se aquilo que eu tava sentindo era uma tristeza normal ou era uma tristeza que eu deveria ficar de olho, sabe? Uma tristeza que poderia ter um outro significado. E aí eu tava passando por aquela situação e foi muito difícil, assim. Só que eu me permiti viver a dor que eu tava sentindo, porque eu também perdi pessoas da família durante uma pessoa da família e, enfim, amigos. Foi um mês de maio, assim, final de abril, né, pra maio, assim, foi bem complicado, foi um mês bem difícil, maio. Foram perdas, assim, que ninguém esperava, e foi uma seguida da outra, então, assim, foi um baque, sabe? Muita coisa vindo. E aí depois vieram outras situações. Agora pensando bem, talvez eu não tenha sofrido muito, eu acho que realmente sofri o que eu deveria estar sofrendo. Mas foi uma época que eu me permiti sofrer, né? Tudo aquilo que estava acontecendo. Fiquei muito estressada, na escola tive momentos de estresse, assim, muito grande. E eu só tinha a terapeuta, era o recurso que eu tinha, né? Eu não tava mais com psiquiatra e etc. E foi complicado, porque foram momentos de turbulência, que eu tava muito em dúvida se aquilo poderia ser o início de uma outra crise depressiva ou se era simplesmente um resultado comum do que estava acontecendo. E eu demorei um pouquinho para conseguir ter a resposta disso. E tive recentemente, então precisei passar um bom tempo pensando sobre. Mas foi difícil, mas eu sempre pensava na minha cabeça que tudo que eu tinha passado eu conseguia passar, então eu aguentava ali. Apesar de às vezes parecer muito difícil, eu sabia que ia passar, porque tudo passa e tudo fica bem, como sempre. E só que eu precisava ter paciência, porque naquela hora é difícil você ter paciência e os dias ficam longos e sofridos e é complicado, mas tive que ter resiliência. E aí, né, gente, foi indo. E eu tive, né, esse processo de vamos se reerguer aí, né, vamos levantar esse astral. Eu sofri o que eu deveria sofrer, eu sofri até onde meu coração precisou sofrer. Eu não evitei porque eu sabia que não ia ser bom. E quando começou a se acalmar as coisas, eu comecei a respirar de novo. E aí, continuei, né, as minhas consultas com a terapeuta e a disponibilidade dela pra mim sempre foi muito importante. Ela é uma pessoa que tá disponível a qualquer momento, ela sempre deixa claro isso. E é uma coisa que sempre me deixou com uma segurança muito grande. Eu acabei indo passar na consulta de reagendamento, de reagendamento e lá onde fazer tratamento. Foi um misto de sentimento muito estranho, porque era um lugar que eu sabia que eu já tinha pertencido, mas eu via que não era mais ali o meu lugar e que as coisas mudaram, sabe? Eu não fazia mais parte daquilo. Eu tava ali pela primeira vez, né, como alguém diferente, que não faz mais parte daquilo. Acho que deu pra entender. E foi bom isso, foi importante, foi bem impactante, mas foi bom. E aí eu passei com o psiquiatra, foi uma consulta que eu achei que seria mais longa, mas foi só por conta dos remédios, então eu nem considero que tenha sido uma consulta real, o que me deixou um pouquinho preocupada, porque eu gostaria realmente de ter conversado. Mas também era outro psiquiatra, ia ser muito longo e não dava. E aí eu tô esperando pro psiquiatra agora, né? Tô em fila de espera, mas tô conseguindo me manter com a terapia, isso tá sendo muito bom. Mas ao mesmo tempo eu quero ter um psiquiatra, até pelas questões do remédio, pra manutenção e tudo, eu acho que é muito importante. Mas tá tudo dando certo com a terapia de família e com, né, a terapia individual.
E, enfim, o que eu queria dizer disso tudo é que, resumindo, esses 3 meses, hoje eu vejo que todos esses sentimentos que me deram um medo muito grande de achar que eu tava entrando numa possível recaída da depressão, porque meu problema real foi muito a depressão, e que acabou influenciando na minha alimentação também, porque eu fico sem ânimo, eu fico sem vontade, e aí isso acaba, né, resultando na alimentação e não é uma coisa muito legal. E tive também essas coisas com alimentações, essas questões, tive os meus dias que foram difíceis, porque, gente, isso eu não descarto, sabe? Pra mim, isso é comum. Tem semana que vai ser super fácil, tem semana que eu vou ficar 1 hora na mesa tentando comer. Não porque eu vá pensar que aquilo vai, fazer que eu ganhe peso, ou enfim, mas é porque é difícil mesmo, sabe? É um processo emocional. Eu sou uma pessoa que na hora de comer eu fico muito ansiosa, então se tem gente do meu lado falando, eu não mantenho a concentração ou eu começo a ficar muito ansiosa e não consigo comer. Então são momentos complicados pra mim, que eu preciso ter muito foco e isso acaba sendo normal, é cotidiano pra mim. Tem semana que é fácil, vai de boa, mas tem semana que fica muito difícil. Mas a conclusão que eu queria chegar desses 3 meses foi, depois de reavaliar todo esse período, eu vi que eu não tive nenhuma recaída. Eu vi que simplesmente eu tava vivendo. E que viver era isso, né? Viver era eu estar passando por momentos que iam ser muito dolorosos, mas que iriam passar. E isso era a prova de que eu tava vivendo, né? Eles passaram, esses momentos não continuaram. Eu consegui me reerguer e consegui pôr a cabeça no lugar de novo, sabe? E isso me fez agora ter uma noção bem maior do futuro. Acho que eu tô ciente de que a vida vai vir às vezes com uns baques que eu vou ficar super assustada e falar, mano, será que agora eu vou cair de vez de novo? Eu vou entrar naquele poço? E entender que são baques às vezes que, por mais que sejam fortes, 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 é coisa que acontece na vida e que a gente tem condições de estar se recuperando. E eu acho que eu sou uma pessoa que agora assim eu me parabenizo bastante porque eu só tava ali com terapia, né? E antigamente eu tinha toda uma equipe de apoio, então de uma certa forma tudo é muito proporcional a isso. Eu consigo agora fazer essa reflexão de que é proporcional e eu tô conseguindo aguentar tudo, sabe? Desde esses 3 meses, isso é uma coisa que me deixou muito orgulhosa de mim mesma. E acreditar em mim e sempre falar pra mim mesma que eu vou conseguir nas horas difíceis e sempre manter esses pensamentos de que vai passar, vai ficar bem, assim, me ajudou muito, eu não sei nem o que falar. Mas foi isso. Foram 3 meses com grandes momentos, foram momentos bons também, vivi grandes coisas bonitas e lindas, conheci muitas pessoas incríveis. Não tenho muito o que falar, mas foi um mês comum, foram meses que tiveram seus momentos, né? A sua montanha russa, assim, de bom e ruim. E é isso. Tinha muita gente que tava, né, querendo saber como é que eu tava. Eu tô bem, né? Eu tô vivendo. E tá bem, assim, ficou bem corrido. Eu fiquei muito estressada por conta das minhas atividades do colégio e tudo. Começou a pesar bastante isso pra mim. Foi bem difícil e estressante. E agora, né, pensar em vestibular e tudo, essas coisas né, enfim, foi uma coisa bem que, assim, mexeu muito com a minha cabeça, então fiquei um bom tempo, né, nisso. E o curso de teatro também tem sido minha terapia, que tem me ajudado muito. E, enfim. Eu queria também falar, durante esses 3 meses eu fiz algumas lives pelo meu Instagram. E quem me acompanha, que é inscrito daqui e que me segue lá, conseguiu conversar comigo e tirar dúvidas e esclarecer muita coisa e foi muito legal, eu gostei bastante. Na realidade, todas as vezes que eu fiz live pelo Instagram, teve essa interação e foi muito bom. Então, eu faço isso muito, tipo, esporadicamente, mas eu faço. Então, para quem tiver afim aí de do nada bater um papo, eu sempre coloco, né, as minhas redes sociais aqui embaixo. E aí vocês entram lá e sigam-me.
E meu e-mail tinha dado um bug na senha, eu tive que trocar, então se eu demorar pra responder alguns e-mails, é por conta disso, tá? Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, qualquer coisa. E se você não conhece o canal, se você não conhece a minha história e tá caindo de paraquedas nesse vídeo, entra que você vai entender esse contexto da minha vida. E é isso. Até os próximos vídeos. Um beijo, tchau, tchau.